Aqui são palavras do profeta Isaías, ouvido e guiado pelo Espírito de Deus, trouxe a revelação das Escrituras através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e ele escreveu assim, 48, versículo 16 e 17. Chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém. Irmãos, esta mensagem do profeta Isaías, que acabamos de ler, do capítulo 48, ela faz parte da segunda sessão do livro do profeta, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 55. Do capítulo 40 e que vai até o capítulo 55, traz mensagens de consolo e esperança para Israel no exílio. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu digo provavelmente, é que nós temos não uma convicta certeza, mas através dos estudos teológicos da palavra de Deus, quando estudamos e examinamos os tempos antigos, as escritas, por exemplo, há livros que confirmam isso, como exemplo claro, o livro de Flávio Josefo, um historiador de época antiga. Nós entendemos que do capítulo 40 ao 55, o povo de Israel está com os pés praticamente no exílio babilônico. Deus, irmãos, havia instruído o povo. Quando você abre, por exemplo, o comecinho do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, você vê Isaías, aqui um profeta messiânico, e não só messiânico, mas advertindo o povo de Deus, o povo de Israel, para que eles abrissem os olhos, para que eles se arrependessem de seus pecados. Era um aviso do Senhor. E ele, até num capítulo, já no finalzinho, capítulo 52, nós vemos ele advertindo um pouco mais, dizendo assim, quem deu crédito à nossa pregação? Então quer dizer o quê? Ó povo que está ouvindo, acordai-vos, atente-se à palavra do Senhor. Então do capítulo 40 ao 55, nós vemos o profeta Isaías aqui, irmãos, já recebendo do Senhor revelação para preparar o povo a pisar agora no cativeiro. Agora, irmãos, o cativeiro está tão certo, que Deus já começa a tratar com o povo como se eles já estivessem lá dentro. Mas aqui, queridos irmãos, nesse capítulo, Deus está ainda, mesmo que olhando para um povo teimoso, a teimosia do seu povo, mesmo assim, o Senhor usa o profeta Isaías para trazer mensagens de consolo e esperança. Mesmo que tudo o que eles faziam, estavam fazendo e gerando aos olhos do Senhor, estavam levando eles a passos longos, irmãos, para o cativeiro, mesmo assim, o amor do Senhor ainda se manifesta e o Senhor chama eles, traz também e renova de novo um convite para comunhão e para buscar o Senhor de todo o coração. E aqui, irmãos, aqui nós vemos algo ainda mais importante, apontando para um elemento trinitário. Que é isso? Aqui, irmãos, o versículo 16 contém uma das mais claras referências trinitárias do Antigo Testamento. Alguém que fala, eu estava ali, menciona o Senhor Deus que envia o seu Espírito. Está falando aqui, irmãos, de elemento trinitário, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está falando do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Eu estava ali, Filho, menciona o Senhor é Deus, está falando do Pai, que envia o seu Espírito, está falando do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos aqui no Velho Testamento.
E já há, irmãos, não só aqui, mas antes também, claro, em toda a palavra. Mas aqui, irmãos, está novamente voltando a este mesmo tema. E o convite aqui do próprio Deus é para que o povo creia no Senhor e se aproxime ainda mais dele. Aqui há um convite da palavra de Deus ao profeta Isaías para o povo, não só daquela época, mas para nós também, que nós venhamos a ouvir, irmãos, a palavra do Senhor e receber direcionamento, porque é através da palavra de Deus que nós recebemos direcionamento. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus sempre falou, Deus sempre conversou com o homem, Deus sempre esteve presente, Deus sempre falou e continua guiando através do seu Espírito. Mas o homem, irmãos, em sua natureza, ele não dá ouvidos. Por quê? Porque o nosso coração ele não procura para Deus. E essa mensagem é textual, ela tem uma mensagem clara, textual, porque ela convida o homem, ouça a minha voz. É um convite do Senhor desse texto, desta mensagem expositiva, como textual, dizendo, ouçam, eu estou falando, eu quero falar com vocês, eu quero direcionar vocês. Aqui, irmãos, claramente, Deus fala, sempre falou, desde o princípio, Deus sempre comunicou com os homens, irmãos, sempre falou. Deus falou da criação, em todas as coisas que vieram a existir. Deus falou quando as coisas passaram a surgir-se. Deus falou a Adão lá no jardim. Deus conversava com ele, caminhando com ele na viração do dia, conversando com ele. Deus falou também a Noé. Deus se aproximou de Noé e disse sobre o dilúvio que viria e o que ele deveria fazer e como ele deveria se portar. Deus falou com Abraão. Deus então falou com Abraão, falou a Moisés na sarça de fogo ardente, alertando, falou pelos profetas durante séculos. Deus sempre falou, e não só falou, como também continua falando até os dias de hoje. Deus continua falando conosco. E aqui, no tempo de Isaías, Israel, não diferente. O povo de Deus havia se afastado. O povo tinha escolhido, irmãos, estava escolhido falar com deuses pagãos, estava cada dia mais mergulhando em seus desejos e pecados e vontades, haviam trocado o Deus vivo por estátuas mudas, haviam trocado o Deus criador e formador de todas as coisas por coisas passageiras e terrenas, irmãos, criando assim obstáculo para que Deus pudesse cuidar do seu povo. O coração estava cheio de si, cheio de amarras. O desejo ardente no coração agora transparecia o desejo da alma de estar próximo do Senhor. O homem começou a se romper diante do Senhor, começou, irmãos, a se lançar diante dos seus desejos, e agora haviam abandonado a fonte das águas vivas por cisternas rotas, cisternas aqui que parecia mais um balde furado, não tinha água viva. Eles trocaram as águas vivas do Senhor por cisternas de águas sujas, rotas, passageiras. Não era mais o Deus, o próprio baluarte do seu povo, mas as suas vontades estavam lançadas, vontades próprias e alheias aos seus desejos pagãos, absurdos, vergonhosos, trapaceiros, de mentira e de engano e tantas outras imundícies que a vontade e o seu desejo carnal lhe ofereciam. Aqui, o Senhor, quando olhou para esse povo, mesmo sabendo que eles estavam com os pés na Babilônia já, sabendo que, irmãos, a experiência de passar pelo cativeiro estava tão próxima, mesmo assim, o Senhor, através das suas infinitas misericórdias, da tua graça soberana, a graça irresistível, Ele anuncia. E então pede que Isaías seja o interlocutor do próprio Deus. E disse então o Senhor, chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim, ouve isto, louvado seja Deus. Está dizendo, aproximem-se, venham para perto, não fiquem distantes. É isso que Deus estava falando para o seu povo. Mesmo eles a passos largos,
para sorver toda a maldade que Babilônia iria oferecer a eles, para beber todo este sorgo do pecado. Mesmo Deus olhando para essa situação, essa circunstância que eles estavam vivendo em seus deleites, o Senhor mesmo assim, no seu convite cheio de piedade, cheio de amor e cheio de benevolência, Ele clama e diz: chegai-vos a mim. Ouve isto, oh aleluia. E então, irmãos, Ele está dizendo: e ouve, prestem atenção, escute o que tenho a dizer. Oh, glória a Deus, aleluia. E esse convite, amados irmãos, atravessa os séculos e chega até nós. Deus continua chamando seu povo para perto, cada dia mais e mais. Cada dia que passa, os tempos dos relógios, o tempo em que nós vivemos, o Senhor continua nos chamando para estar mais próximo dEle a cada dia, mais e mais. Deus continua chamando o seu povo para perto, continua pedindo que ouçamos sua voz, continua oferecendo comunhão, revelação e direção. Louvado seja Deus. A palavra aqui, revelação, é pregando a volta de Jesus, é dizendo quem é o Messias, o motivo da sua morte, o motivo da sua missão nesta terra, o motivo dele morrer e ir para a cruz. Isto é revelação, e dizendo que ele logo voltará. Louvado seja Deus. A pergunta aqui, irmãos, que ecoa nos nossos ouvidos é: o que estamos ouvindo? O que você tem ouvido a esses tempos passados, até o dia de hoje, no seu tempo que você vive a cristandade, que você vive junto do Senhor? O que você tem parado para ouvir? O que você tem parado para dar atenção? Porque existe um convite: chegai-vos a mim. A primeira parte desse texto é um convite. Deus chama seu povo para se aproximar. Se Deus convida o homem para se aproximar dele, queridos irmãos, é porque há necessidade de aproximação. A necessidade de nós voltarmos para o Senhor. E o convite pressupõe-se a distância, ou seja, pressupõe distância. Se Deus convida, vinde, achegai-vos, é porque quando Ele vê, nos olha e vê nós de longe. As ovelhas estão saindo do aprisco. Então, quando Deus diz: vinde, achegai-vos, é porque pressupõe-se distância. Deus não diria: chegai-vos às pessoas que estão perto. Deus não diria: vinde a mim, aqueles que estão do lado do Senhor. Como lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, ou direi do Senhor, ele descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro nas presentes angústias e tribulações. Portanto, o Senhor não ia dizer a mim: achegai, André, se eu vivo com o Senhor, se eu sou um morador ali, que vivo com o Senhor, que está ali. Não sou um turista, não sou alguém que vive de passagem, só é crente de manhã e à noite não é. Hoje ama o Senhor e amanhã está fazendo tudo errado e não se importa com as coisas sagradas, não ama a Deus sobre todas as coisas. Não, o Senhor convida aquele que está longe: chegai-vos a mim. Porque, irmãos, a ideia aqui pressupõe-se alguém que está distante do Senhor. Que hoje, talvez uma circunstância, as pessoas que já estão perto, não, mas havia um afastamento que precisava ser corrigido. Mesmo eles estando com os pés já dentro da Babilônia, no cativeiro, Israel estava se distanciando, não geograficamente, isso não, mas da presença de Deus. Eles estavam, mesmo que indo agora a passos largos para a Babilônia, para o cativeiro, mas o Senhor mesmo assim estava cuidando para que mesmo indo pagar por estas consequências dos seus pecados, mesmo assim que eles fossem, mas fossem junto do Senhor, que eles pudessem arrepender-se e estar diante do Senhor. Deus está em todo lugar, sabemos, mas aqui a frase chegai-vos a mim não é geograficamente, mas espiritualmente. O povo estava longe em seu coração, ocupado com ídolos.
estava distraído com as práticas das nações, as festas, surdo à voz do Senhor. Estavam ocupados demais com o egocentrismo, estava preocupado demais com o antropocentrismo, o que viver, o que comer, o que calçar, o que vestir. Estavam preocupados demais e esqueceram que Deus é o provedor de todas as coisas. E conosco, infelizmente, não é diferente. Todos nós, irmãos, a vida moderna dos dias de hoje tem um poder extraordinário de nos afastar do Senhor. Infelizmente, como eu disse, o nosso coração não procura por Deus. O nosso coração está sempre pronto para fazer aquilo que Deus não se agrada. Infelizmente nós temos isso, não necessariamente através de uma idolatria explícita, ou também não de pecados, não necessariamente de pecados de cunhos sexuais, não, mas através das distrações constantes, o trabalho que nos consome, as preocupações que nos dominam. Irmãos, quantos aqui que estão aqui, talvez esta noite assistindo e ouvindo esta mensagem do Evangelho, estão dizendo, de fato, irmão André, de fato, eu tenho dado muita atenção, não que nós não precisamos trabalhar, não, o próprio Senhor Jesus, preguiçoso, vai ter com a formiga. Ele diz, meu pai trabalha dia e noite, não descansa. Então, não é isso que está dizendo, mas infelizmente, irmãos queridos, tem muita gente que dá mais atenção para o próprio trabalho do que para dentro de casa, com os filhos. Está mais preocupado em gerar coisas e coisas e coisas e não tem tempo para Deus. Não consegue tirar um momento da sua vida para adorar o Senhor. Quanto mais tem, mais quer, é disso. Quando ele faz para si o mamon, que é o dinheiro, Deus dinheiro maior do que Deus, ou dentro do seu coração tem mamon, tem a vontade do dinheiro, suas necessidades maior que Deus. Ele quer fazer das bênçãos do Senhor uma idolatria, e aí mora o perigo. Quantos que hoje, irmãos queridos, quando não vivem do trabalho, mas, irmãos, as preocupações dominam. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, não estáis ansiosos acerca do que vestir, do que comer, do que calçar. Não, porque quando nós estamos ansiosos, não aumenta um côvado da nossa vida, e um côvado é cerca de 45 a 53 centímetros, da ponta do dedo até o teu cotovelo. Jesus está dizendo, você não consegue acrescentar um côvado da sua vida, ou seja, não vivemos nem 45, 53 centímetros da vida a mais, não. Então tem muita gente preocupada com isso, vai à igreja somente para ouvir sobre sua vida. Olha, se Deus não falar comigo, eu não volto mais à igreja. Olha, se Deus não falar, fale comigo, Senhor. Eu vejo nos comentários aí, vim aqui buscar uma palavra, fale com a minha necessidade. Irmão, é sério isso? Nós precisamos mudar esse conceito que foi doutrinado ao longo dos anos. A igreja está sempre diante de Deus, parece que atrás de um Deus consumista, como nós, como consumistas. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha, para me ter uma vida melhor, Deus precisa fazer isso. Irmãos, parece que nós estamos aqui obrigados, fazendo um favor para Deus. Não é isso, irmãos queridos. Lembre-se, quando o diabo apresentou, ou melhor dizendo, quando Deus cutucou Satanás para falar de Jó, foi a primeira resposta, ou melhor dizendo, foi a primeira acusação do diabo na face de Deus. Ele disse assim, é claro que ele te louva, você cercou ele de bens. Irmãos, você e eu que somos cristãos, precisamos parar com esse costume de ir à igreja, ouvir uma palavra, para ouvir o que Deus vai falar da minha necessidade. E como se nós estivéssemos aqui fazendo um favor para Deus. Infelizmente tem gente que sobe aqui e fica influenciando a igreja a isso, irmãos. Sabe de uma coisa, o que eu vejo quando as pessoas, irmãos, eu estou aqui para pregar o evangelho e não tenho medo de pregar a verdadeira palavra. Louvado seja Deus, enquanto eu viver, eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com Cristo, com o evangelho, a verdade da escritura. Louvado seja Deus. Quando Pedro se reuniu para falar do evangelho, louvado seja Deus, oh, aleluia. Quando Paulo se reunia com a igreja para falar do evangelho, ele não falava da sua vida, ele não contava os testemunhos. Pedro, não vejo Pedro contando, olha, Jesus foi na minha casa e curou minha sogra, assim como ele curou minha sogra, vai curar você. Não vejo Pedro fazendo isso.
Eu não vejo Paulo fazendo isso. Eu não vejo os pregadores, irmãos, os apóstolos de Cristo fazendo isso. Eu vejo eles anunciando Jesus Cristo, salvação, arrependimento de pecado, através da salvação que provém de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Eu não tenho, irmãos, culpa de quem prega ao contrário. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e falar que só Jesus Cristo salva, perdoa pecados. Louvado seja Deus, salva o miserável e pecador da ira de Deus. Louvado seja o Senhor. E então, queridos irmãos, estes homens estavam assim, louvado seja Deus. E infelizmente hoje, muitos estão influenciando a isso. E os ídolos do nosso coração, do consumismo, a tecnologia que nos absorve, que tira o nosso tempo, que nos afasta do Senhor, oh, aleluia, o consumismo que nos arrasta. E hoje não é diferente do tempo antigo. Eu sei que não tinha tecnologia, o consumismo era menor, mas nos dias de hoje, irmãos, parece que o profeta Isaías está aqui pregando isso. Louvado seja Deus. A igreja está se desviando do caminho do Senhor. O que é mais importante é olhar para Jesus. Louvado seja Deus, oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Não faça mais isso, amado irmão, amada irmã, ir na presença de Deus, ir a um culto, na onde você congrega, vou buscar uma palavra, se eu vendo, se eu compro, se eu troco, se eu faço isso, se eu viajo, se eu caso, se Deus vai abrir uma porta. Irmãos, nós, irmãos, não temos compromisso com isso. O próprio Jesus nos exortou a isso. Louvado seja Deus. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados. Não foi você que precisa de uma casa, de um carro, precisa viajar, precisa casar, precisa vender não, ele não disse isso. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso, humilde, simples de coração. Isso é evangelho, louvado seja Deus, isso é palavra de Deus. Eu vejo Pedro, Paulo, Tiago, os demais discípulos pregando assim. Louvado seja Deus, oh, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu vejo Jesus, irmãos, no sermão profético dizendo: louvado seja Deus. Quem seria ele? Bendito seja o nome santo do Senhor. As bem-aventuranças daquele que ama a palavra do Senhor e vive o teu amor. Louvado seja Deus, e ama a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, irmãos, em busca da santidade, a santidade de Cristo em nós, porque sem santidade nenhum de nós veremos o Senhor. Louvado seja Deus. Mesmo os crentes sinceros, irmãos, experimentam momentos de fraqueza espirituais, mesmo, até os salvos. Todos nós passamos por isso, momentos em que a oração se torna rara. Por quê? Porque cansamos, porque a nossa carne é limitada, porque nós somos limitados, somos passageiros e peregrinos aqui. Irmãos, a palavra infelizmente abandonada. Por quê? Porque mesmo nós que somos salvos e sinceros diante do Senhor, irmãos, mesmo eu, você, todos nós, não ache você que eu sou um super crente, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, que também não vou sentir. Eu sinto a mesma coisa, irmãos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Só Deus sabe o que tenho passado, o que tenho vivido, os meus pecados, minhas fraquezas, meus pensamentos, minha condição hoje, agora, nesse momento diante do Senhor, o que estou vivendo, o que estou passando. Louvado seja Deus. Também não sou um super poderoso, eu também sou um miserável, pecador. Louvado seja Deus, oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Perdemos esta comunhão, perdemos, irmãos. Superficialmente o coração fica distante do Senhor. A presença de Deus, irmãos, parece que sai da nossa alma, sai do nosso coração, porque as provações, a angústia, às vezes o imediatismo, as preocupações. Mas de fato, o que significa se aproximar? Se aproximar de Deus não é uma questão de localização física. Não preciso estar na casa de Deus, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar tocando instrumento, eu preciso estar orando. Não é, é uma questão de coração. Aqui, aproximar-se do Senhor é voltar a atenção para Ele, é buscar pelo Senhor, dedicar o tempo em sua presença, ao invés de nós ficarmos lá esfolheando livros que não falam de Deus.
livros de pensamentos cognitivos, do fulano de tal, podcast não sei de quem, vamos assistir um Netflix aí, ao invés de nós usarmos esse tempo para assistir e viver a palavra do Senhor e aprender do Senhor, um estudo bíblico, não, só vive atrás de coisas deste mundo. E quando vem diante do povo de Deus, ou dentro da tua casa, não tem nada para oferecer, é um homem vazio, é uma mulher vazia. Ao invés de falar da palavra de Deus, de usar exemplos da Bíblia, usa pessoas de fora, que não tem contexto algum para a nossa vida espiritual, é vazio. Mas precisamos dedicar ao Senhor, dedicar o nosso tempo em sua presença e priorizar a comunhão. E o que é priorizar a comunhão? Te explico. Comunhão é o que Cristo deu para nós, para mim e para você na cruz do Calvário. Esta comunhão é ligação, intimidade, relacionamento com Deus. Logo, priorizar comunhão é estar falando com o Senhor, é abrir o coração e dialogar com o nosso Deus. Senhor, preciso de Ti, encha o meu coração da Tua presença, que eu seja cheio do Teu Espírito. Eu estou aqui em fraqueza, eu estou aqui, Senhor, em pecado, eu estou aqui com meu coração triste e abatido. Eu quero priorizar esta comunhão que Teu Filho me deu através do sacrifício vicário na cruz. Senhor, visita o meu coração. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Ouça a voz do meu lamento. Isso é, irmãos, priorizar a comunhão. Eu vou examinar a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja em mim, que a Tua presença venha encher o meu coração. Oh, aleluia. A promessa aqui, irmãos, é maravilhosa. Louvado seja Deus. Tiago vai dizer assim: irmão de Jesus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Promessa. Aquele que se achegar a Deus, Ele promete achegar a nós. Essa promessa é maravilhosa. Quando nós damos o primeiro passo em direção a Deus, e por que damos? O que você está ouvindo aqui é graça, é evangelho genuíno, graça de Deus. E quando agora ouvir o evangelho e nós dermos o primeiro passo para ir ao Senhor em direção a Deus, é a graça de Deus que a partir da sua palavra nos colocou em contato com Deus, em relacionamento com o Senhor. E esse passo é nós. Não rejeitamos a graça, mas aceitamos o convite. Vinde a mim, achegai-vos a mim, e então Ele se chegará a vós, a promessa se cumprirá. Ele dá passos em nossa direção. Quando buscamos sua face, Ele se revela. E buscar a face é buscar a justiça, o caráter de Deus em nós. Ele se revela. Quando nós nos aproximamos, Ele se aproxima de nós. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei o que você tem ficado próximo, da tua angústia, das suas dores, das suas frustrações, das vergonhas que você tem passado, das suas decepções. Talvez você que está me ouvindo está em um leito agora e dizendo: Senhor, eu tinha saúde, eu tinha um emprego, eu tinha uma vida estável, eu tinha uma família que compreendia eu. Hoje, olha o jeito que eu estou, em cima de um leito, quase alguém que não tem como se locomover, quase alguém inválido em cima deste leito. Deixa eu dizer algo, mesmo neste leito, não é ir fisicamente, mas é ir com o coração. Aonde você estiver agora, a minha oração é para que você ouça a voz do evangelho e diga: Senhor, eu quero ser visitado por Ti, eu quero que a Tua presença esteja no meu coração. Talvez a sua fala: eu não posso nem levantar daqui, porque eu não tenho força. O Senhor está dizendo pela sua palavra: se você se achegar a Ele está indo exatamente agora ao teu encontro. Louvado seja Deus. Ele quer tocar em você, Ele quer transformar sua vida, o seu coração, para que você seja cheia do Espírito de Deus, para que você seja cheio do Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós, mas o movimento inicial é nosso. Deus convida, mas não força. Ele convida: chegai-vos a mim. Ele não força, Ele não te obriga. Olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Se você não fizer isso, eu vou colocar você debaixo da sepultura. Irmão, que conversa fiel. Isso é fala do diabo. É Ele que não tem misericórdia. Deus tem misericórdia, irmãos. Ele vai convidando. Seu amor é imensurável.
A graça de Deus é hoje, até a volta de Jesus, a graça de Deus continuará, irmãos. Sempre haverá convite, não condenação. Graça, ela não condena, ela dá, irmãos, para nós, a graça de Deus, ela dá para nós o que não merecemos, misericórdia, misericórdia. Irmãos queridos, ele chama, mas não arrasta, ele diz, achegai-vos, é um imperativo, ele exige resposta da nossa parte, de fato, imperativo, achegai-vos, aí é você que decide. A resposta é sua, se você aceita ou nega a graça, ou rejeita a graça do Senhor. Achegai-vos é graça de Deus, é bondade do Senhor, é infinitas misericórdias. Cabe a nós aceitar ou não. E o salmista, irmãos, ele entendeu isso no Salmo 73. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Bom é aproximar-se. Bom é estar próximo do Senhor, não apenas necessário, mas bom. Há prazer na comunhão com Deus, há satisfação em sua presença, há vida em sua proximidade. Ele diz, ouve isto. A segunda parte, depois que nós chegamos próximo do Senhor, é ouvir o convite, um comando. Ouve isto. Não basta aproximar, é preciso ouvir. É preciso dar ouvido à mensagem da palavra, do evangelho, a voz do Senhor chamando, convidando, anunciando, proclamando. É necessário ouvir, irmãos. Ouvir o quê? A palavra. A expressão aqui, ouve isto, trazuda a ideia de prestar atenção à palavra de Deus. Ouve isto, isto. Não é só ouvir algo, é ouve isto, está apontando para algo, ou seja, para a palavra que está saindo da boca de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus, ouve isto. Oh, aleluia, a palavra, dar atenção, não é uma audição passiva, distraída, é uma escuta atenta. Não é uma audição qualquer, está ouvindo? É um barulho de água, pronto, identifiquei, não. A audição ativa, dar atenção, isso é palavra de Deus. Oh, aleluia, isso é evangelho. Deus está falando comigo, Ele quer transformar meu ser, Ele quer regenerar a minha vida, Ele está tocando em mim, algo maravilhoso está queimando o meu coração, minha alma está regozijando no Senhor, isso é palavra de Deus. Identificou, é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele sondou-me, Ele sondou o meu coração, prescutou o meu pensamento e convidou-me. Ouve as minhas palavras, louvado seja Deus. Quantos que estão aqui agora e ouvindo a palavra e dizendo esta mensagem, Deus está tocando no meu coração, Deus está tocando em minha alma. Ele escuta, Ele intenciona, Ele leva-se à obediência, Ele se rende, sua alma revigora, a esperança volta, a fé vem ao ouvir a palavra. Louvado seja Deus, aquele homem do pobre, o abativo, o miserável, agora está de pé diante do Senhor. A palavra está sendo alimentada, está alimentando ele, o pão da vida está sendo partido, ele está comendo, degustando, absorvente. Oh, aleluia, agora o amargo é doce. Por quê? Porque está ouvindo o mel da palavra. Louvado seja Deus, está adoçando a vida, dando sentido a ela. Louvado seja Deus. Assim era Pedro, o apóstolo do Senhor. Assim era Paulo, o apóstolo do Senhor. Assim eram os pregadores do evangelho da igreja primitiva. Falavam de Jesus aos incautos, miseráveis, pecadores, e nós não somos diferentes. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer que a fé vem ao ouvir, e ao ouvir a palavra do Senhor. João vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é o próprio Jesus, a João está dizendo, irmãos queridos, a verdade não é vir aqui falar da tua vida, a verdade não é dizer que você vai ter um carro novo, a verdade não é dizer que antes do dia 31 à meia-noite Deus vai mudar a tua história. Isso não é verdade. Verdade é a palavra de Deus, é Jesus pregado, é Jesus anunciado à igreja. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Essa é a verdade do evangelho. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A verdade que liberta, a verdade que abre os nossos olhos, arranca os comichões dos nossos ouvidos e enxergamos que só Ele é Deus. Oh, aleluia. E aqui, irmãos, permanecemos na palavra, ouvir e obedecer. Precisamos ouvir, obedecer. Assim permanecemos em sua palavra.
Este é o discipulado verdadeiro. O discipulado verdadeiro é o que vem da palavra, não de homens. O discipulado verdadeiro não é um compilado de doutrina para receber a salvação. Não, é ser salvo e agora ser discipulado para, oh, aleluia, louvado seja Deus, para ser conformado à imagem de Cristo, o mais parecido ainda, cada dia mais parecido com Cristo, porque esse é o caminho da liberdade. Não é um caminho de opressão, não é um caminho que você carrega uma placa, uma instituição no peito, não. Mas é o caminho da verdade, da libertação. Por quê? Porque Cristo nos libertou de ser cativos. É Ele que quebrou as algemas, é Ele que nos livrou do poder do pecado, louvado seja Deus. É Ele que limpou as nossas vestes, seu sangue derramado na cruz do Calvário, lavou os nossos pecados, nos posicionou diante a este mundo de pecaminoso como testemunho de Cristo, veraz, fiel e verdadeiro, como um povo escolhido simples, zeloso de boas obras, louvado seja Deus. Oh, aleluia, não homens amantes de si mesmo, não homens e mulheres amantes de uma denominação, instituição, não, mas amantes da palavra de Deus, amando o Senhor Jesus, vivendo sua palavra, vivendo no caminho da liberdade. Assim, irmãos, a revelação contínua de Deus, o texto de Isaías aqui fala, não falei em segredo desde o princípio. Deus sempre revelou e nunca escondeu seus planos para o seu povo. E o profeta Amós declarou, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, profetas. Deus não age às escondidas, Deus não age. Antes de agir, Ele fala, antes de julgar, Ele avisa, antes de cumprir, Ele profetiza. Ao longo da história, Deus se revelou de diversas formas. A Adão, por exemplo, Ele falou diretamente no jardim. Ele chamou Adão e conversou com ele. A Abraão, por exemplo, Ele apareceu e fez promessas. A Moisés, Ele entregou a lei, que escreveu com o seu próprio dedo. Não diferente aos profetas, Ele revelou seus planos, e pelo Filho Ele falou de forma definitiva, e pelo Espírito Ele continua falando à igreja. Não mudou. Pelo Espírito continua falando conosco. Deus sempre falou. A questão nunca foi se Ele está falando. A questão é se nós estamos ouvindo. Se o nosso ouvido está pronto e atento para ouvir a palavra do Senhor. Não é que Ele está longe, é nós que estamos longe do Senhor. Não é que Ele se esqueceu, é nós que esquecemos. Por quê? Porque as nossas primórdias ou as nossas primícias, às vezes não é Deus. As nossas primeiras falas não é sobre Deus. As nossas primeiras vontades não é para Deus. Os nossos primeiros sentimentos não é para o Senhor, infelizmente. Porque nós, como carne, não procuramos pelo Senhor, mas a nossa alma, ela nela ansia, deseja pela presença do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Não tem, irmãos, hora melhor para a minha vida de estar aqui pregando sua palavra. Louvado seja Deus. E deveria ser assim, mas nós saímos da presença do Senhor. As circunstâncias, dificuldades da vida nos proporcionam, infelizmente, esse sentimento. Mas o Senhor está dizendo e nós estamos ouvindo. Louvado seja Deus. Como é bom ouvir e ouvir a palavra do Senhor e saber que Ele se faz presente em nosso meio. Louvado seja Deus. A presença estava ali, não diferente. No versículo 16 diz isso: desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Aqui é clara a presença eterna de Cristo. Quem está falando nesse versículo, ao fazer uma análise cuidadosa, aqui revela algo extraordinário. Alguém que diz, eu estava ali desde o princípio. E também diz o Senhor Deus, me enviou juntamente com meu Espírito. Aqui nós temos essa referência trinitária. O Filho fala de sua promessa eterna. Eu estava ali. O Filho, porque sabemos que desde a criação, ou antes da criação, antes de tudo, antes dos estelares ser firmados ou formado, o pai e filho já andavam juntos. A cruz sempre esteve incrustada no coração do Pai. Jesus sempre andou com o Pai. Ele estava ali desde o princípio. Aqui aponta para o Filho. Menciona o Pai que o envia. O Senhor Deus me enviou.
aqui é Pai, e o Espírito Santo me acompanha. Aqui está dizendo juntamente com o seu Espírito, apontando para o elemento Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Todas estas coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se faria. João 1:3 vai dizer isso, confirmando que Jesus estava na criação. Ele estava ali quando Deus formou o homem do pó da terra, estava ali quando chamou Abraão, estava ali quando libertou Israel do Egito, estava ali em cada momento da história, está aqui agora, presente em sua igreja, presente em cada dia que recebe, presente em cada vida que o toma posse, em cada situação que enfrentamos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, e Ele está aqui, a sua presença em nossa história, desde o começo, antes de sermos criados, Jesus já estava lá, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, bendito seja Deus. O Espírito, o Senhor me enviou com seu Espírito. No versículo 16 da parte B, Jesus, antes de partir, fez essa promessa: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco para sempre. Não é uma presença temporária, ocasional, só quando precisamos. Não, é permanente. Habita em nós e está em nós. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Somos guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! A obra do Espírito faz na igreja. Ela ensina, ela aponta para Cristo, ela guia em toda a verdade, ela convence o homem do pecado, do justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Ela revela, ou seja, ela mostra e anunciará que há de vir Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. E Ele continua operando na igreja, que somos eu e você. Portanto, se você se sente sozinho ou sozinho, portanto, se há um vazio no seu coração, Jesus foi e nos enviou. Ele pediu ao Pai que nos enviasse o Consolador, e Ele veio. É o Espírito Santo que habita em nós, nos conformando à imagem de Cristo, nos assegurando de nossa salvação, nos levando para a palavra, para conhecer Jesus a cada dia mais e mais, conhecer sobre sua palavra, sentir, irmãos, esse gosto maravilhoso e doce, esse gosto maravilhoso e doce da sua palavra. Louvado seja Deus. Saborearmos a doçura da palavra de Deus, sentir a nosso coração e alma visitada pela presença do Senhor. Bendito seja Deus. Não estamos sozinhos. Continuamos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a palavra e meditarmos e viver a palavra de Deus. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.